Capítulo 21. Na manhã seguinte, liguei para minha irmã de uma lojinha de presentes do aeroporto de LaGuardia para colocá-la a par do que acontecera na noite anterior e também pedir um conselho sobre como abordar o assunto com Margot, pois ia me encontrar com ela dali a poucos instantes no portão de embarque. Você acha mesmo que ela ficou chateada por você ter aceito o trabalho? Não é paranoia sua, não? Suzane perguntou. Eu primeiro chequei, nervosa como estava o progresso de Andy na fila do Starbucks ao lado, e então disse. Sim, tenho certeza, exceto por um tchau bem rápido no fim da noite, ela não falou mais comigo nem uma só vez. Suzane fica em silêncio por uns segundos e pergunta. E isso seria muito incômodo? Muito incomum em uma festa? Afinal, não havia um montão de amigos por lá? Será que vocês tinham de ficar grudadas a noite inteira? Eu hesito na resposta, sabendo que esse tipo de pergunta tem motivo e é o modo pouco sutil da minha irmã de criticar o que ela mesma já chamou de codependência da minha parte com relação a Margot. E embora eu normalmente me esqueceria da pergunta e defenderia a minha amizade, no momento não tenho tempo para me desviar. Então só reitero. Veja, mana, ela com certeza não está feliz com essa coisa toda. E para ser sincera, eu não posso culpá-la. Eu sou casado com o irmão dela, lembra? Agora, alguma ideia para me ajudar? Eu escuto o barulho de água escorrendo e pires quebrando, ou no caso de Suzane, provavelmente os pratos do jantar de ontem. Você quer saber o que eu acho que você deve fazer, ou o que eu faria no seu lugar? Ela perguntou. Sei lá, os dois. Responda impaciente e fala logo, o Andy vai voltar a qualquer instante. Certo, Suzane diz, fechando a torneira da pia. Bem, eu partiria para a ofensiva e diria para ela dar um tempo, parar de ser tão altiva e poderosa. Eu sorrio e penso, bem, é claro que você diria isso, maninha, enquanto ela continua a meter o pau. Quer dizer, qual é o grande problema? Seu ex-namorado te arrumou o trabalho da sua vida, a chance de fotografar uma super celebridade, e você sabiamente aproveitou a chance como devia, para o bem de sua carreira, não para retomar o romance. Como não respondi, Suzane me provocou, certo? Bem, certo, concordei, é lógico. Certo, então você foi lá até Los Angeles, desconhecendo que o Léo estaria lá também. Não foi nada planejado, correto? Corretíssimo, eu afirmo prestando bem atenção nessa versão positiva, porém totalmente exata dos fatos. Daí você recusou o convite do Léo para jantar, disse umas boas para ele e ficou comigo a noite inteira. Eu balanço a cabeça entusiasmada, imaginando que deveria ter ligado para a Suzane direto do bar ontem à noite. Essa nossa pseudo-conversa teria me poupado de um bocado de conflito interno. E ela continuou. E quanto à sessão de fotos no dia seguinte, você passou cerca de 10 minutos com ele no total e se portou em todo o tempo como uma profissional, certo? Tecnicamente, tudo aquilo também era verdade, mas hesitei, lembrando dos meus pensamentos luxuriosos na noite da véspera das fotos, nos olhares insinuantes do Léo e, é claro, no longo romântico, intimista e palpitante voo de mãos dadas. Então limpei a garganta e afirmei, bem menos convicta, certo. E você não falou mais com ele depois que voltou à cidade? Não, eu digo, pensando que isso era a mais pura verdade e significava muito, considerando o número de vezes que tive vontade de ligar para ele. Não falei. Então me diga, qual é a grande afronta que você fez para a família Graham? Eu apanhei um globo de neve escrito Eu Te Amo Nova York da prateleira entulhada de lembrancinhas e dei uma balançadinha. E ao observar os floquinhos caindo sobre o Empire State, eu respondo. Nenhuma, imagino. Pensa bem, Suzane diz, cada vez mais incisiva. Margot, por um acaso, sabe se você viu o Léo ou não? Bem, não. Ela provavelmente acha que deve ter havido algum contato, o que de fato houve. Contato profissional, ela insiste. Tá, você me convenceu, mas você acha que devo limpar a barra e dizer tudo isso a ela? Na verdade, não acho. Vocês duas podem jogar esse joguinho passivo dela. Acho que você deve se segurar e esperar que ela toque no assunto com você. E se ela não tocar? Eu pergunto, lembrando de um caso da faculdade quando Margot deixou de falar com uma de suas melhores amigas. Em uma festa oficial da Irmandade, Courtney bebeu demais e vomitou no carro novinho da Margot.
E embora Courtney parecesse mortificada, ela nunca se ofereceu para limpar o carro nem para pagar pelos danos. Não era pelo dinheiro, Margot dizia. Foi pela falta de atenção e pela rudeza, além de supor que, como a Margot tinha dinheiro, ela não se importaria de arcar com o prejuízo. Margot simplesmente não conseguiu superar o incidente ao notar o quanto Courtney era mesquinha e egoísta. Mas apesar de furiosa, ela nunca confrontou a Courtney. Em vez disso, ela se retirou calada da amizade, tão calada que acho que a Courtney só notou a mudança nos sentimentos da Margot na época da formatura, quando ela ficou noiva e convidou a Margot para a dama de honra. Depois de pensar um pouquinho, Margot decidiu que ela não poderia dar uma de duas caras, então educadamente recusou a honra, sem dar explicação, nem justificativa, nem se desculpar. A Margot ainda foi ao casamento, mas obviamente a amizade das duas se deteriorou rapidamente e hoje em dia elas não se falam mais. Nem mesmo conversaram em um reencontro da Irmandade durante a semana de boas-vindas da faculdade uns meses atrás. Não é muita cara da Margot confrontar as pessoas, embora eu não possa imaginar que possa acontecer um desentendimento desses entre a Margot e eu fico angustiada ao ouvir a Suzane falar. Mas você não é uma pessoa, você é a melhor amiga dela, você quer me enganar que ela não vai mencionar uma coisa dessas logo com você? Suzane capricha no tom de dramaticidade. Não sei, talvez ela vá falar, eu digo, pensando nos argumentos de Suzane e tentando me lembrar de uma situação em que a Margot foi direta comigo. E, ironicamente, a única passagem que lembro tem relação com o Léo. Ela me confrontou quando o Léo e eu rompemos e eu me tornei uma perdedora sentimentaloide. Suzane me interrompeu para discordar. Você não era uma perdedora sentimentaloide, você estava de coração partido, é muito diferente. Essa reação certamente me desarmou, pois em uma situação dessas ninguém acredita que não era sentimentaloide, nem perdedor, e que eu principalmente não agia como uma perdedora. Mas a esta altura o meu tempo acabou, pois o Andy estava vindo na minha direção com nossos cafés. Ele vem aí, eu aviso, concluí logo. A conclusão é que isso é entre você e o Andy, não entre você e sua cunhada, melhor amiga ou seja lá o que for. Suzane capricha no sarcasmo ao dizer, melhor amiga. Mas se você acha que deve acertar as coisas, então faça. Certo, mas faça o que fizer, não dê uma de coelho assustado e não rasteje nem se encolha, entendeu? Entendido, eu digo, ao pegar o meu café com o Andy e agradecer com um sorriso. Eu não me lembro de ter precisado tanto de um café assim. Por que, Ellie? Suzane retoma com fervor. Diga, se você rastejar e se encolher, você estará criando um péssimo precedente para você mesma, lá na terra deles. O conselho de Suzane continuava a soar na minha orelha, quando Andy e eu, em um último impulso sentimental, compramos o globo de neve e viramos no corredor em direção aos portões do embarque. Não rasteje nem se encolha, penso eu, imaginando de que tipo de postura eu tinha adotado na noite anterior. Eu não poderia ter rastejado, já que nem sequer houve troca verbal, mas será que eu me retraí? Será que também evitei a Margot? Talvez até mais do que ela me evitou? Se evitei, talvez eu tenha piorado as coisas, fazendo a chateação dela virar desconfiança de verdade. E embora tenha certeza de que ela viu o nome do Léo, posso estar exagerando a reação dela na minha cabeça, permitindo que a minha própria consciência pesada e as emoções intensas da nossa mudança, associadas aos drinks demasiados, estejam distorcendo a realidade. Talvez tudo pareça diferente nesta manhã. A minha mãe costumava sempre dizer, e conforme nos aproximamos de Margot e Webb, já acomodados no portão, eu cruzo os meus dedos torcendo para que hoje não seja uma exceção à sua regra. Eu respiro fundo e contra-ataco com um bom dia entusiasmado, torcendo para não soar tão artificial como me sinto. Como sempre, Webb se levanta e beija meu rosto. Bom dia, querida. Margot, que estava impecavelmente vestida com um suéter azul marinho, calças brancas e uma sapatilha cereja da cor do seu batom, levanta os olhos do romance de Nicholas Sparks e sorri. Oi, bom dia. Como foi o resto da noite de vocês? Os olhos azuis dela passaram de mim para o
Andy, depois de volta para mim, e eu não consegui detectar nada na expressão dela que indicasse que ela estava braba ou chateada. Pelo contrário, ela parece acolhedora e amistosa como sempre é. Eu relaxo de tal forma que me sento ao lado dela e dou uma resposta segura. Foi divertido, respondo com leveza. Um pouco divertido demais, Andy disse, sentando-se do meu outro lado e colocando nossa mala de mão sob seus pés. Eu talvez devesse ter ficado sem a última dose às 2 horas. Margot dobra a pontinha da página do livro, fecha-o e guarda em sua bolsa preta bem grande. A que horas vocês voltaram para o hotel? Ela nos pergunta. Andy e eu olhamos um para o outro e com certa imprecisão. 3, talvez, eu respondo completamente à vontade agora. Por aí, Andy confirma, massageando as têmporas. Margot dá um sorrisinho de solidariedade. Devo admitir que esta é uma das melhores coisas da gravidez. 9 meses sem saber o que é ressaca. Ora, amor, você não sabe o que é ressaca há 9 anos. O Webb comenta. Eu dou risada, imaginando que ele deve ter razão mesmo. Na verdade, dá para contar nos dedos o número de vezes que a Margot perdeu o controle na faculdade e quando mais nova. E perder o controle no caso dela não significa dançar de topless em uma festa, e sim tirar um par de lentes de contato em perfeito estado e jogar em um canteiro ou devorar um saquinho de batatas fritas com tempero barbecue. Depois de uns minutos de bate-papo, quando o Webb diz que vai comprar um jornal antes de embarcarmos e Andy se oferecer para ir com ele, Margot e eu finalmente ficamos sozinhas, no que parecia ser o momento da verdade, e com certeza foi mesmo. Certo, Ellie, diz ela aflita, eu estava morrendo de vontade de conversar com você. Você quase me enganou, pensei comigo. Eu a olhei de olho e percebi que sua expressão era mais de curiosa que de acusação. Eu sei, eu digo hesitante. Léo? Ela diz, com os olhos estáticos sem piscar. Meu estômago se retorce quando ouço o nome dele em voz alta. Eu queria que ele tivesse um nome mais comum, como Scott ou Mark. Um nome que se misturasse em meio a conhecidos e permitisse outras associações. Mas na minha vida havia somente um Léo. Eu sei, repito, enrolando, e bebo um gole demorado de café. Eu devia ter contado antes, eu ia contar, mas a mudança, seu bebê, aconteceu tanta coisa diferente. Eu percebo que estava gaguejando e que Suzane classificaria esse meu último trecho da conversação como algo parecido com um coelho assustado se desculpando, e resolvo adotar outra postura. Mas não é bem o que parece. Eu encontrei com ele um dia por acaso na rua e nos falamos rapidamente. Depois, pouco tempo depois, ele ligou para minha agente e passou a dica sobre o Drake. E foi só isso. Na verdade, foi só isso, de verdade. Resumindo, era verdade. E eu não me senti tão mal assim por editar um pouco a história e omitir o fato de tê-lo visto em Los Angeles e mais tarde no avião. Margot pareceu visivelmente aliviada. Eu sabia que devia ser algo assim, eu só imaginei que você me contaria. Ela falou de um jeito que demonstrava mais desapontamento do que um julgamento. Eu ia contar antes de a revista sair. Eu assegurei, me permitindo o benefício da dúvida, sem saber se aquilo era verdade. Eu sinto muito. Eu lembro de Suzane novamente, mas me convenço de que um mero sinto muito em nada se parece com rastejar. Você não precisa se desculpar, Margot se apressa em dizer. Está tudo bem. Passados alguns segundos de silêncio entre nós, quando eu começava a pensar que havia conseguido me safar, ela dá uma volta completa com seu brinco de diamante e pergunta a queima-roupa. E o Andy sabe? Por alguma razão, a pergunta me pegou de surpresa e só fez aumentar a minha culpa residual e minha ressaca. Eu sacudi a cabeça, certa de que não era a resposta que ela esperava. Você vai contar a ele? Ela me perguntou com um olhar de pena. Eu acho que deveria. Eu acho que deveria, disse, mais perguntando que respondendo. Margot acariciando sua barriga. Talvez não, ela diz pensativa. Talvez não. Ela repete, mais segura. Você não acha que ele vai reparar no crédito da reportagem? Ou pergunto, reparando que havia anos
nós não discutimos sobre esse tipo de análise e estratégia de relacionamento? Há muito não temos uma oportunidade como essa, na verdade, exceto por umas desavenças sem importância durante o planejamento do nosso casamento, sobre as quais Margot tomou o meu partido. Andy e eu nunca brigamos de fato, ao menos não em uma dimensão que necessitasse da intervenção ou do conluio da melhor amiga. Provavelmente não, diz ela. Ele é homem e nem sabe o sobrenome do Léo, sabe? Eu digo que não tenho certeza, acho que sim, mas deve ter esquecido. E afinal, que diferença faria? Ela concluiu, recruzando as pernas na altura dos tornozelos. Eu olho para ela, em grande parte extasiada pelo rumo que ela está tomando, contudo ligeiramente desconfiada de que isso pudesse ser uma armadilha, fruto da lealdade entre irmãos. O sangue fala mais alto. Posso até ouvir Suzane dizer enquanto balanço a cabeça, sem me comprometer, e escuto Margot concluir seu pensamento. O Léo não foi assim um grande amor na sua vida nem nada, ela diz por fim. Como eu fiquei em silêncio, ela arqueou ainda mais as sobrancelhas, esperando por algum tipo de certeza e confirmação minha. Por isso respondi na forma mais incisiva possível. Não, ele não foi. Desta vez eu sabia que estava mentindo, mas que escolha eu tinha? Ele foi só um cara qualquer de muito tempo atrás, Margot diz com a voz se arrastando. Verdade, eu confirmo, arrepiada ao lembrar daquele voo. Margot sorri. Eu trato de retribuir o sorriso. Então, quando a atendente anunciou o início do embarque, nossos maridos voltaram com jornais, revistas e garrafinhas de água, ela se curvou e sussurrou um segredo. O que você acha de tocarmos a bola para frente e guardarmos isso entre nós duas? Eu assenti com a cabeça, imaginando nós duas literalmente varrendo a sujeira para debaixo de um caríssimo tapete persa, cantarolando o tema de um dos nossos seriados favoritos que assistimos depois das aulas da faculdade. Tudo está bem quando acaba bem, Margot conclui. Palavras que estranhamente me confortam e me incomodam com um senso de apreensão. Palavras que ecoam na minha cabeça enquanto nós quatro recolhemos nossos pertences e caminhamos lentamente pelo corredor de embarque, em direção à minha vida nova, um recomeço com gostinho de redenção.